Bom dia, pessoal. Iniciaremos aqui o nosso webinar para tratar sobre o bloco K. Eu gostaria inicialmente de fazer um teste. Eu queria que vocês confirmassem aí no chat se o som e o áudio estão bons. Bom dia, pessoal. Iniciaremos aqui o nosso webinar para tratar sobre o bloco K. Eu gostaria aí Tudo ok? Podemos começar? Vamos lá então. Então sejam bem-vindos a mais esse evento da eFlow para falarmos sobre o bloco K. Algumas observações: usar preferencialmente o navegador Chrome para evitar travamentos e falhas de conexão com a nossa apresentação. Identificar sempre ao entrar na palestra, identificar-se com o nome e o nome da empresa para facilitar o reconhecimento. Para tirar dúvidas no nosso chat, usar o hashtag antes da pergunta. Para interagir com alguém em específico, usar o arroba e o nome da pessoa, o nome que estiver publicado ali no chat. Para ter acesso aos slides da nossa apresentação, abaixo do quadrinho onde está aparecendo os slides, tem lá um botãozinho download dos slides, tá? O vídeo ficará disponível no Eventos e publicado a posteriori no YouTube. E ao final, por favor, preencher a pesquisa de satisfação para que você concorra aos prêmios que vamos ter um sorteio ao final, tá? Então, novamente, a realização da eFlow, do evento. A eFlow é uma empresa com 25 anos de experiência no mercado para pequenas e médias empresas, oferecendo soluções de gestão empresarial alinhadas com as melhores práticas e documentados para produtividade e resultado, favorecendo uma gestão de alta performance. O nosso portfólio, então nós representamos a Senior Sistemas de Blumenau e a WK, também de Blumenau. Temos documentado os processos através do R2G, um modelo de gestão que facilita a implementação do software e a sua futura manutenção. Serviços de BPO na parte de pessoal, financeiro e controladoria. E a parte de cloud com os parceiros Optidata e Microsoft Azure. A nossa programação, então, a abertura que acabamos aqui de fazer. Falaremos sobre o cenário atual, as abrangências do bloco K, as penalidades, o cronograma, trataremos os eventos e registros, detalharemos alguns, como se preparar para essa nova obrigação e a parte de perguntas e respostas ao final. Temos aí estimado um tempo de duração entre 45 minutos a 1 hora. Então, o palestrante será o Bruno Sá, eu, na verdade. Bacharel em Ciências Contábeis pela Unifax, especialista em gestão de projetos pela Oxal, mais de 20 anos de experiência na área de projetos e operações. Então, o bloco K, passar aqui um pouquinho do cenário atual. Como é que estamos no cenário atual dos SPEDs, né? Atualmente, nós temos todo o mapeamento através do SPED fiscal da parte de compras e vendas, né? E esse miolo aqui, que é o estoque ou manufatura, fora o estoque que é informado uma vez ao ano, ele não contempla, né? Ou seja, hoje o governo não tem o processo produtivo controlado, né? Não consegue ter a visibilidade com o controle do processo produtivo. Pessoal, só um minuto, que parece que está dando problema com o áudio, deixa a gente verificar aqui. Ninguém olha. Só um minuto, pessoal. Vou dar um pause aqui, tá? Porque tinha gente sinalizando aqui. Pessoal, bom dia. Alguém com dificuldade de ouvir, por favor, fale no chat. Interromper. Aí. Você deu pausa? Já retorno. O pessoal está ouvindo direito? Vou seguir. Qualquer coisa vocês avisam aí, tá? Bom, no cenário do SPED,
Então, o que vai ocorrer? A partir de agora, desde a entrada da mercadoria até a saída, todas as informações vão poder ser controladas pelo governo através do SPED com o bloco K. Então, na verdade, o bloco K ele vai tratar este pedaço, tá? Que é a manufatura, como a gente vai ver em detalhes daqui a pouco. Então, o que é o bloco K? É a incorporação do livro de registro de controle de produção, que já existia, né, escrituralmente, em papel, e o estoque, tá, na obrigatoriedade do SPED. Estão inclusos nessa obrigatoriedade os atacadistas e indústrias equiparados. O que seriam os equiparados, segundo o artigo 4º do registro do IPI? Seriam as indústrias de transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento ou reacondicionamento, renovação e recondicionamento. E os importadores para revenda ou industrialização. Então, essas seriam os que estão dentro da obrigatoriedade do bloco K. O que seria a abrangência desse bloco K? Então, teremos que informar a ficha técnica do produto. Então, como é que este produto que é produzido é composto. Tá? Vamos ver daqui a pouco no detalhe. Teremos que informar a industrialização própria, ou seja, nossas ordens de produção. As terceirizações, então toda a produção que for terceirizada também terá que ser informada no bloco K. Os saldos de estoque, ou seja, aqui a gente mensalmente vai ter que informar os saldos de estoque, tanto em poder próprio como poder terceiro, não valorizado, ou seja, não vai precisar ter os valores, isso aí vai continuar sendo anual, mas as quantidades, os quantitativos. Outras movimentações internas, que a gente daqui a pouco vai observar do que se trata. Então aqui, novamente, um slidezinho demonstrando isso, a produção, né, a abertura da ordem de produção, materiais consumidos, conclusão de ordem de produção, a entrada dos materiais, o controle de estoque, saída, o gerenciamento da contratação de industrialização por terceiros e a emissão de notas de remessa para industrialização. Penalidades. Então, estão previstos multas e suspensões da emissão de notas fiscais eletrônicas para quem não apresentar informação, ou até mesmo para aqueles que apresentem de forma errada. Os valores eles variam de acordo com o estoque. Atraso na entrega, 1% sobre o valor do estoque, acrescido de R$ 500 para empresas optantes pelo Simples Nacional e R$ 1.500 para companhias enquadradas nos demais regimes. Se você enviar informação incorreta, aí você já vai ter 3% sobre obrigações comerciais. E recolhimento a menor ou não recolhimento, 100% do valor devido, e os responsáveis ficam sujeitos ao crime de sonegação fiscal. Tá? Então, nada diferente do que já existe no processo de entrega das obrigatoriedades. O cronograma. Em 1º de janeiro de 2017, as empresas que faturavam mais de 300 milhões das divisões de 10 a 32, que são as indústrias de transformação, elas já foram obrigadas a informar o tipo de escrituração simplificada. Que o que é isso? É o bloco K200 e o 280 que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o bloco K já começou para algumas indústrias. Tá? A partir de 1º de janeiro agora de 2018, as empresas que faturaram mais de 78 milhões também foram obrigadas a apresentar, em maio, se eu não me engano, os registros K200 e o 280, que também a gente chama do tipo de escrituração simplificada. Agora, em 1º de janeiro de 2019, todas as demais empresas dessa divisão, 10 a 32, indústria de transformação, e o grupo 462 e 469, que são os atacadistas e os equiparados à industrial, vão ter que enviar o simplificado. Tá? Então, todo mundo que faturou abaixo de 78 milhões, mas é uma indústria de transformação dentro dessa divisão, e aí eu deixei aqui, ó, caso vocês queiram consultar, existe aqui no IBGE, ó, a tabelinha, a busca online dos quinais. Então aqui de 10 a 33, se a gente abrir aqui, ele vai mostrando, ó, 10, fabricação de produtos alimentícios, 11, fabricação de bebidas, fabricação de produtos de fumo. Então, se você pega aqui de 10 a 32, você vai ter todo
a abrangência, né? Quem será obrigado agora em janeiro. Em janeiro também, quem faturou mais de 300 milhões, ou seja, aquele pessoal do primeiro grupo, só que da divisão de 11 a 12, que é bebidas e fumos ali, e automóveis, caminhões e ônibus, e cabines e carrocerias, vai ser obrigado a mandar a escrituração completa. Então, ou seja, lá em 1º de janeiro de 2017, esse grupo, parte desse grupo, né, começou a enviar o K200 e o 280. Agora, aqui em 2019, eles vão ser obrigados a enviar a completa. Em 2020, as demais divisões vão começar a enviar também a completa, tá vendo? 2020, 1º de janeiro, 300 milhões, a divisão 23 também completa. Em 21, ainda de 300 milhões, também vai enviar a completa. Então, pelo cronograma, vamos retornar aqui, o pessoal que vai enviar agora em janeiro de 2019 vai enviar ainda o simplificado, que é o K200 e o K280. Não está no cronograma ainda previsto quando é que essas indústrias vão passar, essas daqui as demais, né, que faturam abaixo de 78 milhões, até mesmo a de 78 milhões, quando é que elas vão começar a enviar completa. Então, a priori, esse tipo de indústria vai começar a enviar simplificada e, a partir de 2019, quem fatura mais de 300 milhões vai começar a enviar completa em partes. Então, bebidas e fumos em janeiro de 2019, máquinas e aparelhos em janeiro de 2020, produtos minerais, peças, acessórios, recuperação de motores para veículo também em 2020, e em 2021, alimentos e têxteis. Só um minutinho, pessoal. Bom, quais os registros que compõem o bloco K? Então você tem aqui a identificação do produto, que é o O200, e o consumo específico padronizado, que é o O210. Tá? Então daqui a pouco a gente vai ter exemplos sobre isso, mas aqui seria o seu cadastro de produto, e aí a gente trata lá mais para o final os tipos de produto, matéria-prima, produto produzido, semi-acabado, subproduto. No O210 informamos a composição dos produtos produzidos, então eu informo como é que o nosso produto chega a ser um produto final, o que ele consome para virar um produto final. O bloco K começa com o K01, que é a abertura do bloco, e vai até o K990, que é o encerramento do bloco. Dentro do K01 ao K990 nós temos período de apuração de CMS, o estoque escriturado, que é aquilo que a gente falou que vai ter que informar os estoques quantitativos, desmontagem do item de origem, desmontagem do item de destino, outras movimentações internas, que a gente vai dar aqui um exemplo sobre isso, os itens produzidos, os itens consumidos, então a ordem de produção e o seu consumo no apontamento, a identificação efetiva por terceiros, industrialização efetiva por terceiros, ou seja, o que eu produzo fora do meu estabelecimento, inclusive também o que é consumido nessa produção, o reprocesso e o que eu uso para esse reprocesso, e correções de apontamento, correção de consumo e correção de estoque. Então aqui seriam as retificadoras, tá? Os registros que retificam. Vamos dar aqui, vou voltar aqui só 2 slides, para a gente ver aqui, ó, K200 e K280. Então vamos lá. Quem é o K200? O K200 é o estoque escriturado. Então, a partir agora de 1º de janeiro de 2019, todas as empresas que produzem dentro daquele grupo de quinais que a gente apresentou lá atrás vão ser obrigadas a mandar o estoque escriturado e as correções de estoque, caso existam. Então, esses são os 2 registros que vão ser obrigatórios para empresas que faturam menos de 78 milhões. Para empresas que faturam mais de 300 milhões, dentro de bebidas e atacadistas, né, ele vai entrar aqui, ó, enviando desde o primeiro registro até o último. Óbvio, pessoal, que quem mandar o K200 e o K280 vai ter que mandar também o O200 e o O210. Por quê? Porque aqui é onde
faz o link do seu produto para você poder mandar o estoque escriturado, tá bom? Então, vamos aqui para alguns exemplos. Então, nós trouxemos um exemplo aqui de uma produção de uma camisa social branca. A camisa social branca vai ter que ser informada no registro O200. Então, eu preciso dizer, olha, eu produzo camisa social branca. No O210, que é o de consumo específico, eu vou ter que dizer como é que é essa produção. Então, eu tenho que informar, olha, eu gasto 1,4 metros de tecido branco com uma perda de 5%. Então, como eu estou aí informando a minha ficha técnica, o meu consumo específico, eu tenho que informar qual a perda que eu já tenho padrão neste processo produtivo, tá? Informo também que eu vou mandar nessa produção, que eu vou consumir 30 metros de linha branca com perda zero. Então, eu estou informando, olha, da linha eu não perco nada. No registro O210, eu também vou informar que eu consumo 7 unidades de botões brancos com perda zero. Então, nesse meu processo da camisa social branca, eu informo consumo tecido branco com perda zero, linha branca com perda, tecido branco com 5% de perda, linha branca com 0% de perda e botões brancos com 0% de perda. Então, esse a gente já tratou o registro O200 e O210. Vamos lá. Desculpa, pessoal. Produção ou ordem de produção. Então, é o registro K230. O K230, eu informo o que eu estou produzindo naquele momento, ou seja, a minha ordem de produção que eu enviei para o chão de fábrica. E informo o quê? Informo quantas camisas brancas eu irei produzir, 10 camisas brancas, quando eu iniciei essa produção e quando eu finalizei essa produção, tá? Daqui a pouco a gente vai colocar uma particularidade. No K235, eu coloco, olha, eu consumi, aqui agora já é o consumo real. Eu consumi 14 metros de tecido branco no dia 5, consumi 300 metros de linha branca no dia 7 e consumi 63 unidades de botões brancos no dia 7. Então, lá no O, eu informei o meu consumo padrão e aqui no K235 eu informo o que eu consumi, o meu apontamento real. Então, o primeiro grande desafio que nós temos é o chão de fábrica não vai ficar mais descolado da engenharia de produção e nem da contabilidade. Então, antigamente a gente se preocupava com a produção em si de forma para que a operação funcionasse, mas não tinha muito critério quanto às questões contábeis e fiscais. Hoje, a informação que for dada no nosso chão de fábrica vai sim para o processo de contábil fiscal, vai para o SPED, tá? Não tem jeito, ele vai acabar refletindo no SPED, tá? Então, o que nós temos que ter em mente é, os apontamentos de produção hoje são tão importantes para a contabilidade quanto uma entrada de nota ou uma emissão de nota. Então, é mais um processo de aculturamento dentro das empresas que vão precisar existir. Uma outra informação importante é, Bruno, e se eu ficar com uma ordem de produção ao final do mês em aberto? Então, eu abri ali a ordem de produção no dia 28 e vou terminar no dia 5 do mês subsequente. O que acontece? A gente vai observar que tem um registro específico para você informar o estoque em processo. Você precisa informar que você tirou o produto de estoque das matérias-primas e agora você tem estoque em processamento, tá? Aí é um outro registro que a gente vai ver mais adiante, tá bom? Bom, então vamos seguir aqui. Ah, faltou o zíper aqui da... O zíper na camisa tá estranho, né? Ah, ele substituiu os 7 botões brancos. É outra coisa que pode acontecer. Então, o que acontece? Se você tem itens substitutos, eles também têm que ser informados lá no seu registro no O210, né? Vamos voltar aqui, O210. Você tem que prever essa substituição no O210. Por quê? Porque se você usar ele aqui, ele tem que estar previsto. Então, observe que eu usei um zíper no lugar de 7 botões. Tá bom? Vamos seguir.
Industrialização em terceiros. Não, registro K250. Se eu peguei 5 camisas e enviei para ser produzida numa fábrica de terceiros, o consumo é fora do estabelecimento. Então, eu tenho que abrir a ordem de produção e tenho que informar. Então, uma ordem de produção, na produção dentro da indústria, é no K230, e uma ordem de produção na indústria de terceiros é no K250, mas também tenho que ser informado. A diferença é que aqui eu informo a abertura da ordem de produção. No registro K255, eu vou informar o que já foi reconhecido de produção. Então, é aquela história, no momento que volta a ordem de produção, a nota fiscal com a ordem de produção, informando que já foi produzido, eu vou dar baixa dos meus estoques, da minha ordem de produção, baixando o estoque, que são os 7 metros de tecido branco, reconhecido como dia de consumo em 16 de maio, 150 metros de linha branca, reconhecido o consumo em 16 de maio, 35 botões brancos consumidos em 16 de maio. Tá? Vamos para algumas ressalvas também. Bruno, eu enviei minha ordem de produção para industrialização em terceiros no dia 16 de maio e só retornou no dia 5 de junho. Como tratar isso? O que acontece? Quando isso ocorre, você vai informar lá nos estoques, no registro de estoques, de que este registro, que esse registro ficou em estoque em poder de terceiros. Então você vai ter que registrar lá o estoque em poder de terceiros, tá? No final do mês. Quando no outro mês a produção se efetivar, você vai fazer o registro no K255 e vai dar baixa do estoque em poder de terceiros, que é o próximo registro que a gente vai ver lá para frente. O Jefferson está pedindo para voltar no slide, ele não entendeu. No final a gente retorna, Okay. Tá bom? Bom, outras movimentações. K220. O K220, ele trata as informações internas de mercadorias, que não se enquadram em registro de produção. Um exemplo, produzi minhas 10 camisas, certo? Só que das 10 que eu produzi, 8 podem ser vendidas como primeira qualidade e 2, elas mancharam ou ficou imperfeito a costura da camisa. Como é que eu faço para dizer ao SPED, para informar ao bloco K, que eu peguei das 10 camisas, só estou reconhecendo 8 como estoque para venda e vou jogar 2 para a segunda qualidade? É simples, a gente vai usar o K220. Então, com uma movimentação interna no sistema, você vai fazer a transferência do produto A para o produto B de segunda qualidade e essa informação vai ser refletida no K220. Ok? Os estoques, que é o K200. Então, todo fim de mês, diferente do H, lá do SPED, do bloco H, que você manda uma vez ao ano o inventário, com valorização inclusive, no bloco K, todo mês você vai informar o registro K200, separando o que é estoque próprio. Então, estou botando aqui 2.000 metros de tecido branco, 300 metros de linha branca, 1.000 unidades de botões brancos, 10 unidades de camisa, 100 metros de tecido branco de segunda qualidade. Esse é o estoque próprio. No registro K200 tem o estoque de terceiros. Esse estoque de terceiros, a gente vai informar 100 metros de tecido branco, 30 metros de linha branca, 5 unidades de botões brancos. O que são essas quantidades? São todas as ordens de produção que eu enviei para o terceiro produzir e ainda não houve a finalização da ordem de produção, ou seja, a produção não retornou para a nossa empresa. Então eu tenho que informar esses itens de matéria-prima que eu enviei como estoque de terceiros. Observe, apesar do inventário ser feito uma vez ao ano, todo mês o SPED vai estar, o governo vai poder bater as informações. Por quê? Porque ele tem lá a sua ficha de consumo, ele tem o estoque final do mês que você mandou
do mês anterior, ele sabe as ordens de produção que você concluiu e ele vai ter seu estoque final. Então, vamos fazer uma brincadeirazinha aqui. Digamos que eu disse que eu tinha 1.000 metros de tecido no mês anterior. Então, em janeiro de 2019, eu vou informar, eu tenho 1.000 metros de tecido. Quando chegar em fevereiro, eu informo ao fisco, olha, dei baixa de 500 metros de tecido das minhas ordens de produção que eu executei no mês. Mandei aqui no meu K235, não é isso? Isso. Pronto. Então, 1.000 menos 500, eu tenho 500. Aí chega aqui no K200, no K200, né, aqui, eu informo, olha, eu tenho 300 de tecido branco. Ele vai dizer, opa, 1.000 menos 500 tinha que dar 500. Como é que está dando 300? Porque se eu não informar o estoque que eu mandei para terceiros, essas 200 metros de tecido que eu mandei para terceiros, já vai ter uma distorção no seu SPED, né, no seu controle de estoque. Quais os tipos de produto que são classificados? Ou seja, o que você vai poder informar de produtos seus para o governo? A gente vai mandar produto de consumo interno, né, material de uso e consumo? Não. Isso não vai no bloco K. O que vai no bloco K são as matérias-primas, o produto acabado, então matéria-prima transforma em produto acabado. Matéria-prima pode se transformar em produto em processo, que é aqueles produtos que eu falei que eu tenho que formar no K200, caso eu não termine uma ordem de produção. Um subproduto, tá? O que seria o subproduto? Seriam os produtos de segunda qualidade e os produtos intermediários, tá? Que é, eu produzir, por exemplo, vamos dizer que para produzir a camisa, eu produzo as golas e deixo guardado um estoque de gola. Os punhos, eu tenho um estoque de punho. Então, esses dois artefatos, eles são produtos intermediários. Não é um produto em processo, ele tem um estoque físico de produto intermediário que você vai consumindo como sua ficha técnica para o produto acabado. Tá? Então, na sua ficha técnica, nesse caso, teria o plano, teria a linha, e aí teria os punhos e as golas, que são produtos intermediários, que também tiveram um processo produtivo, que de repente pode ser um processo produtivo, inclusive, executado por terceiros, por indústria terceira. Ok? Então, outro desafio que precisamos ter é, os saldos físicos vão ter que bater com os saldos contábeis. Não existe mais aquela história de ter, eu tenho aqui o saldo do estoque contábil e tenho o saldo do estoque físico. Bruno, isso já existia. Eu tinha lá o registro H que já tratava isso. Você tinha um registro H, mas você poderia fazer um único inventário ao final do ano, acertar isso e enviar para o governo. Hoje, como mensalmente você vai estar informando o teu registro lá K200, essa distorção vai refletir em dezembro, se você só deixar para controlar o estoque em dezembro. Então, imagina que você vem informando o K200, vem informando o K200, chega aqui em dezembro, você desculpa, em dezembro não, que é em fevereiro, né, do subsequente. Quando você for informar o H, você vai dizer, opa, como é que eu vou informar o H agora dizendo que em dezembro eu tive 50%, por exemplo, de ajuste de estoque? Então, o negócio vai ter que andar afiadinho. Saldos em terceiros também não era uma preocupação das empresas. Vamos sim precisar agora ter o saldo em terceiros. Os kits, vão precisar ser informados kits. Então, as empresas que trabalham, por exemplo, com a parte de equipamentos, que na verdade elas não fabricam, elas montam, desmontam, fazem kits. Vai ter que sim ser informado também a parte dos kits. Custo integrado é outra preocupação. Por quê? Porque agora você está dizendo ao governo sua ficha técnica, você informa uma vez ao ano qual é o custo médio dos produtos que você tem, que compõem a sua ficha técnica. Então, automaticamente, você está dizendo qual é o seu custo integrado. Então, o teu produto acabado, quando você manda lá o seu CMV pelo estoque, ele vai acabar podendo bater mais uma informação que ele vai poder verificar se o seu custo que você está informando lá como CMV, tanto no SPED fiscal como nos SPEDs contábeis, né, que vão consolidados, ele vai conseguir checar se isso está batendo, ou seja, se essa informação está coerente.
E o que as empresas precisam? Então, basicamente, nós temos aqui no mundo dos SPEDs, no contábil já temos o SPED contábil, F-Conte, o SF, o E-Social, que está aí agora já quase há um ano, né? Principalmente para as empresas que faturaram mais de 78 milhões. A nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte eletrônico, a nota fiscal de serviço eletrônica, e entrando agora aqui o SPED fiscal, o SPED contribuições, o REINF também, que vem agora, empresas que já são obrigadas a informar, e vai vir a segunda levada agora em janeiro, né, para o REINF, e o bloco K que está chegando. Então, qual é o desafio das empresas para esse mundo todo de obrigatoriedades? É a acuracidade nas informações fiscais. Ou seja, as empresas precisam ter controles, processos, pessoas treinadas e sistema que possibilite informação única, integrada, consistente e coerente. Então, nós diríamos que essas quatro informações, essas quatro vertentes aí vão precisar agora cada vez mais estar em voga nas empresas. Ou seja, a gente não pode mais ter a departamentalização das informações. As informações elas têm que agora fluir num processo natural. Ou seja, se eu compro, eu tenho que informar o processo de compra, tenho que alimentar o estoque, esse estoque vai ser consumido pela minha produção, a minha produção vai dar baixa desse estoque jogando para produto acabado, intermediário em terceiros. A nota fiscal, você vai ter que emitir uma nota fiscal. Para emitir uma nota fiscal agora, você tem que emitir uma nota fiscal de um produto acabado, óbvio, e do produto acabado que tem estoque. Você não pode mais fazer aquela questão de, olha, eu vou emitir a nota, depois eu regularizo o estoque. Se você fizer isso, o SPED vai pegar essa informação, porque o SPED já tem as saídas. Então, como é que você saiu uma coisa que você não produziu? Lembra do K200. O K200vai estar dando essa informação todo mês do produto acabado. E vai ter que bater entre saídas e entradas. Então, hoje, a partir do bloco K, tudo fica muito mapeado. Por isso que o governo se preocupou, no primeiro momento, as primeiras informações que ele quer, que ele chamou lá de entrega simplificada, é o K200 e o K280. Ou seja, ele quer saber os seus estoques, o estoque terceiro, o seu estoque, o estoque poder terceiro, e se você tiver algum estoque de terceiro, também vai nesse K200, e ele quer saber o K280 por quê? O K280 é o retificador do estoque, então se você fizer algum ajuste de estoque, tem que ir nesse K280, certo? Por isso que ele quer primeiro essa informação. Botei aqui algumas principais dúvidas antes de abrir para as perguntas, que é o seguinte: qual é o impacto que o bloco K traz para a rotina das empresas? Como eu falei no slide anterior já, é aquilo, é a estruturação dos processos operacionais da compra-venda, capacitação das equipes de trabalho e automação do processo com o sistema RP. Vamos combinar que não dá mais para você fazer um processo de entrega de obrigação fiscal sem ter um RP de ponta a ponta. Não dá para você entregar um monte de informação para a contabilidade produzir essa informação num sistema contábil isolado. O risco de você informar errado é muito grande. Então você tem que ter hoje um RP que vá de ponta a ponta. O livro de registro de produção já não era obrigatório, como eu falei lá no início, era obrigatório, mas agora vai passar a ser digital dentro do SPED fiscal e melhor, com a periodicidade mensal, que antes você tinha no SPED o H, como eu falei lá, o bloco H, só que ele era anual. Ele vai passar a ser mensal agora. O que motivou o governo a tomar essas medidas? Eliminar essa prática de subfatura, espelhamento, meia nota, além da manipulação dos estoques. Ou seja, ele quer ter o ponto onde ele vai poder justamente verificar a produção da empresa. Antes ele tinha as compras e as vendas, mas ele não conseguia enxergar o meio. Como é que eu comprei 1000 metros de pano e transformei em 200 camisas? Ele só tinha essas duas informações. Ele agora vai querer a informação de saber como é que você produz. As penalidades previstas a gente já passou lá no primeiro slide, não vou repetir aqui.
E aqui tem como preparar a sua empresa para o bloco K. Então, a primeira coisa que você tem que fazer na sua empresa é um levantamento e diagnóstico da situação atual. Como é que está o funcionamento da sua empresa atualmente nessas áreas? Tá? Como é que o seu RP hoje trata essas informações? Como é que a sua equipe entende essas informações? Passado isso, o segundo passo seria a revisão e adequação dos processos, revisão, adequação e implantação desses processos de manufatura. Então, depois desse levantamento, a manufatura vai passar a ter processos de controle também. Temos que ter o quê? A implantação do sistema de manufatura. Então, as empresas que não têm um sistema de manufatura vão precisar implantar o sistema de manufatura. Como eu coloquei no slide anterior, não dá para entregar bloco K sem sistema. Não tem como, é quase impossível. Quarto passo é treinar a equipe. Ou seja, você só vai ter sucesso se a equipe for capacitada para isto. Nós temos exemplos aí do E-Social, exemplos agora do Reinf. Então, quando a equipe não está treinada, por mais que você tenha um sistema, por mais que você tenha um processo, a equipe precisa entender por que ela faz aquilo e como ela faz aquilo. Se ela não tiver entendimento dessas duas questões, nós vamos ter problema. Vocês vão ter problema para a entrega dessa obrigatoriedade. Quinto passo é validar os arquivos do PVA. Para que, em janeiro de 2019, você tenha a sua entrega oficial, né, tem a entrega oficial dos dois blocos lá que a gente falou, né, dos dois registros, perdão, do K200 e do K280, além do O200 e o O210. Então, pessoal, o processo ele é bem linear. O maior desafio é preparar a empresa. Esse slide aqui é o maior desafio. Eu não acredito que haja mais prorrogações, até porque já saíram as primeiras etapas. Sempre que as primeiras empresas startam, a possibilidade de uma postergação é muito curta. As empresas que não têm ainda um RP precisam pensar rapidamente nisso. As que têm precisam rever como é que está esse uso, como é que estão os processos, como é que está a equipe. Como eu falei, não pode ter mais a departamentalização das informações, certo? E para os nossos clientes, né, da ferramenta Senior, e para os que não têm ainda a ferramenta da Senior, a Senior ela está preparada desde 2015 para a entrega do bloco K. Ela já tem clientes entregando essa obrigatoriedade pela ferramenta, tá? Então, quem puder nos dar a oportunidade de demonstrar como, de verificar como é que isso funciona, estaremos sim à disposição para esse trabalho junto com vocês, tá? Na pesquisa lá ao final da nossa apresentação, vocês podem colocar essa observação que desejam uma visita, que desejam conhecer o sistema. Então, eu vou abrir agora aqui para as perguntas. Deixa eu só ver aqui. Considerações finais ainda não. Vamos para as perguntas. A Alessandra vai me apoiar aqui, vai ler a pergunta e nós vamos responder. Faça um novo teste de áudio, porque nós tivemos muitas oscilações. Pessoal, foi solicitado que fizesse um novo teste de áudio. Eu queria também só deixar tranquilo que essa apresentação, caso alguém tenha tido problema de internet, oscilação, tá sendo gravado e vai estar disponível, tá? Na gravação nós não temos este problema de oscilação, tá? Ele está sendo gravado, vocês vão poder reassistir caso necessário. Então, vamos ver aqui as perguntas. Só que vocês deem um joinha ali, um ok, se está tudo ok com o áudio de vocês, para a gente prosseguir com as perguntas, tá bom? Jefferson falou que tinha caído e ele tinha alguma dúvida. Jefferson, por favor, repita qual slide que você teve dúvida, que você informou que tinha caído na internet, para que a gente possa reexibir o slide, por favor.
É FOP com R. FOP. Só um minuto, pessoal. Dúvida, FOP com R. Aqui. Jefferson Gonçalves está perguntando, foi com relação à industrialização de terceiros. Bom, vou voltar então lá no nosso slide que tratava a industrialização de terceiros. Boa pergunta, Jefferson. Então vamos lá. O que é o K250 e o K255? Digamos que a sua indústria, ela terceiriza a produção. Então, eu tenho lá a capacidade produtiva Y, gero minhas ordens de produção mensal e atinjo essa capacidade produtiva. O que eu faço com o que exceder essa capacidade de produção do meu parque de máquinas? Eu posso terceirizar. Essa é uma opção. Ou então, eu produzo parte do meu produto, mas a outra parte, vamos usar o exemplo que eu dei da camisa, onde o punho e a gola é produzido por um terceiro. Então, mas eu não compro, eu mando o produto, a matéria-prima, e ele só produz para mim. Que existe a diferença de eu comprar a gola e o punho pronto, isso aí vai entrar pelos registros que já existem no SPED, os registros de entrada, não é este o caso. Estou dando um caso onde eu gero a ordem de produção para confecção de punho e gola e mando para a produção terceira. Eu mando todo o meu estoque de matéria-prima para ele produzir. Neste caso, eu tenho que informar no bloco K, no registro K250, como eu coloquei ali, ó, produção de 5 camisas recebidas do terceiro dia 16/5, e tenho que mandar o K255 informando o que ele consumiu da matéria-prima que eu mandei. Então, um exemplo lá, eu mandei para ele produzir essas 5 camisas e mandei, digamos, 10 metros de tecido mais 150 de linha branca e 35 unidades de botão. Ele produziu com 7 metros. Os outros 3 metros vão voltar para o meu estoque, então eles vão aparecer no K200. Os 7 metros que ele consumiu vão aparecer no K255. Não sei se ficou claro. A outra informação que eu disse sobre industrialização de terceiros se eu mando uma ordem de produção e essa ordem de produção ela não é findada dentro do período vigente, eu mandei em maio e ela não terminou em maio, esta produção não é informada pelo K250 e o K255. É informado no K200 que eu tenho estoque em poder de terceiros. Então eu informo que eu tenho 10 metros de tecido branco lá no terceiro, 150 metros de linha branca no K200 que eu tenho no terceiro e 35 unidades de botão no K200 em poder de terceiro. Não sei se me fiz claro, por favor, dê um joinha aí se está ok. Mais alguma pergunta? Não, nós não temos mais nenhuma pergunta. Tem mais alguém que tenha alguma dúvida, que ainda está digitando a sua pergunta? Estou voltando lá para o final, pessoal. Qualquer dificuldade, pessoal, atualize com a tecla F5 do navegador. O Jefferson fez uma outra pergunta. Vocês têm formatado alguma proposta de levantamento? Então, Jefferson, eu peço que você entre em contato conosco, ou formaliza lá na pesquisa, ou nos ligue aqui nos contatos da empresa, que nós temos sim já uma área que pode sim fazer esse levantamento. Se você usa, não sei se você usa a ferramenta da Senior, mas se você usa a ferramenta da Senior, a Senior tem um robô chamado analisador de impacto, que ele avalia o processo do cliente, ele verifica como está esse processo dentro da empresa, ou seja, como estão os registros existentes hoje já no RP, mas nossa área de processos, ela pode também fazer um levantamento, independente se tem a ferramenta Senior ou não,
para verificar como estão os seus processos, as pessoas e inclusive a sua ferramenta, se ela está aderente ou não ao bloco K, tá? O pessoal aqui da Isocor Tintas Renove pergunta: aqui a matéria-prima é distribuída para 2 empresas, como eu faço? Bom, se eu entendi sua pergunta, você compra por um CNPJ e distribui para 2 empresas. Se a pergunta foi essa, é aquela história. A empresa que comprou o CNPJ comprador, se ele usar essa matéria-prima na sua produção, tá? Ele vai informar através do K200 lá, K280, né? Só um minuto. Ele vai informar em cima do K230, 235, tá? Então vamos lá. Sua empresa, vou voltar até para esse slide aqui que é mais... Pronto. Tua empresa comprou, veio lá o registro, o SPED vai informar que foi uma compra daquela empresa. Você vai escriturar no K200 e quando produzir dentro da sua própria empresa, vai no K230 e K235. Ah, mas eu peguei parte desses produtos e transferi para um outro CNPJ, para uma outra empresa de CNPJ raiz, certo? E ela fez a produção também. Aí, você tem 2 opções. A opção que o bloco K lhe dá é produção de terceiros. Você informa que um terceiro produziu, através do K250 e 255, e retorna essa produção para a empresa origem e vende pela origem. Mas se o que você comprou vai ser vendida também pelas 2 empresas, aí esse estoque que você transferiu para outra empresa, você vai ter que tratar como uma venda, né, uma nota de venda ou remessa para a empresa que recebeu o estoque. Então, voltando, comprei pela empresa A, produzi na A, K230 ou 235. Parte desse estoque eu mandei para a empresa B, para ela produzir, mas eu vou vender pela A, K250, K255. Volta para A e a A vende. Ah não, quem vai vender é a própria B. Aí é um movimento contábil de venda dessa matéria-prima. Você vai estar revendendo para outra empresa, tá? A Valdeci da FEX pergunta: não tem um módulo industrial do sistema, do RP Senior ou qualquer outro fornecedor que a gente tenha, WK Sistemas, por exemplo, é possível gerar o bloco K alimentando manualmente a gestão de tributos? Valdeci, manualmente não, tá? A priori o que é, vamos dizer assim, o que está hoje formalizado no software é tudo que está no industrial, lá dentro do tributos, eles criaram um espelho onde ele pega ficha técnica, produto, ordem de produção e replica para ser enviado no gestão de tributos para o SPED. Então, tem que ter o módulo industrial. Ah, mas eu tenho um módulo industrial de terceiro, que já faz esse processo para mim. Aí, via web service, a gente consegue fazer a integração com gestão de tributos. É previsto o web service para essa integração com gestão de tributos. Eu vou checar se existe alguma previsão da possibilidade de digitação manual no gestão de tributos. Porém, a minha opinião é que, como eu coloquei lá, vai existir uma fragilidade na informação, ou seja, a digitação de informações num módulo que poderia ser integrado pode gerar um problema de informação errônea. E aí a gente viu lá nas penalidades que informar algo errado também gera multa. Pessoal, eu acho que as perguntas aqui encerraram. Eu gostaria de agradecer a participação de todos. Deixa eu só fazer as considerações finais. Mas queria agradecer a participação de todos. Deixa aberto o canal aí para dúvidas que existirem a posteriori, né? Vocês podem nos procurar e fiquem à vontade aí para qualquer
informação necessária. Vou passar aqui agora as considerações finais para a Alessandra. Muito obrigado. Pessoal, só lembrando, dando alguns lembretes aqui. A nossa apresentação, o PowerPoint desse webinar, fica disponível logo no botão abaixo. Tem download de slides, você consegue fazer o download dessa apresentação. Caso você não consiga, a gente pode enviar. A gravação do webinar, o vídeo que você acabou de assistir, fica disponível no nosso canal no YouTube e também aqui no Eventos. Você pode utilizar o mesmo link de acesso que você entrou, ok? Em relação à pesquisa, após o encerramento do nosso webinar, fica disponível a pesquisa e você pode preencher. É muito importante a sua avaliação. Além de entender a sua demanda, a sua necessidade, a gente entende como foi a qualidade do nosso evento, ok? Não esqueça de responder. Nós faremos um sorteio de brindes, não online. Nós faremos após o webinar o sorteio de brindes e a entrega do brinde está condicionada apenas às pessoas que assistiram ao webinar e preencheram a pesquisa de satisfação. Então é muito importante o preenchimento da sua pesquisa. Interaja conosco também através das redes sociais. Nós estamos presentes no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, Instagram e também no YouTube. O nosso canal no YouTube é eFlow Gestão. Tá? Não esqueça de sinalizar no sininho. Toda vez que a gente publicar algum vídeo, você recebe a notificação. Agora em outubro nós ainda faremos mais 3 eventos. No dia 23/10 a gente vai abordar e-social, a última fase que vem aí. Abordando os eventos de SST, de segurança e saúde do trabalhador. No dia 25/10 a gente vai falar sobre BPO na área do RH, terceirização de serviços do pessoal. E no dia 30/10, no finalzinho do mês, a gente vai falar sobre as novas tecnologias para acesso e segurança. Ok, pessoal? Muito obrigada. Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, elogios, críticas, você pode utilizar a nossa pesquisa. Tá ok? Muito obrigada pela sua participação e até o próximo.